Gravando, mais uma vez, bom dia, boa tarde, seus lindos, né? Professor Tobias, do ângulo Sorocaba. Hoje a nossa aula é sobre atualidades, né? Nós estamos aqui com o terceiro ano e o pré-vestibular para tentar abarcar um pouquinho, né, ou bastantão, do que provavelmente ou possivelmente seria abordado nos vestibulares, né, com assuntos que são assuntos transversais, assuntos multidisciplinares e assuntos que têm a ver com fatos da atualidade. Nós sabemos que a ciência geográfica, né, principalmente quando se depara com a geografia política, né, a geopolítica, essa parte que é muito latente no nosso cotidiano, ela traz, então, muitos conflitos. E entender esses conflitos como um processo de construção das sociedades, né, associado ao próprio processo dito civilizatório, né? Então, quando a gente para abordar um tema de atualidade, a gente não pode ser leviano, né, e desprezar o que veio no passado, ou seja, a história construída, né, tanto a história econômica, como uma história política, como uma história social. Ela é construída ao longo dos tempos e o que nós vemos hoje, ou a realidade com a qual nós nos deparamos hoje, ela, na verdade, é um processo de acúmulo de momentos históricos, né? E eu estou, na verdade, citando, plagiando, né, o Milton Santos, quando ele coloca nesse seu livrinho aqui, ó, né? Então, Pensando o Espaço do Homem. Ele coloca exatamente isso, que o espaço que a gente considera, portanto, o mundo no qual vivemos, ele é uma acumulação desigual de tempos históricos, tá? Ele coloca isso daqui num preâmbulozinho, ó, dá para ver, ó? A imagem deve estar uma beleza, né? Então, quando a gente pensa na atualidade, quais são os principais conflitos? Quando eu ligo a televisão e aparece lá no jornal uma notícia, como que eu absorvo essa notícia? Eu tenho capacidade crítica, né? Quando eu falo crítica, a palavra crítica tem a ver com escolha, tá bom? Criticar não é falar mal, necessariamente. Eu posso fazer uma crítica positiva, uma crítica negativa, né? Tudo é escolha. Então, quando eu tenho um senso, ou quando eu construí já um arcabouço de informações, quando eu tenho formação teórica, metodológica, eu consigo ver um jornalista lá, ó, boa noite, o Bonner vai dar uma notícia. Aí você fala, não, calma aí. Da onde vem essa notícia? Qual a fonte? Né? Essa notícia, ela corresponde realmente ao fato? Né? Porque quando a gente se depara a um fato histórico, eu olho de uma forma, outra pessoa olha de outra forma. Portanto, a gente tem que entender que a própria historiografia, né? Vocês já devem ter ouvido muito disso com os professores de vocês, a própria historiografia, ela vai ser controversa. Um autor vai dizer uma coisa, outro autor vai dizer outra. E quando eu me deparo, portanto, com uma notícia de jornal, falando de algo que está acontecendo agora, eu nunca estudei sobre a história do local. Maísa, bem-vinda. Eu nunca estudei sobre as relações políticas, não entendo a história econômica do local. E o jornalista, né? A gente coloca sempre o âncora, né, do jornalismo, né? Dificilmente ter a âncora também. Isso é um outro problema, né, quando a gente pensa na divulgação aí dos postos, né, de poder. Então, chega lá o âncora do jornal e fala, ó, aconteceu isso, por causa disso. E ainda vem um comentarista, que você nem sabe quem é, que formação que tem, se o cara é, sei lá, blogueiro, ou se o cara tem uma formação acadêmica sobre o assunto e tal, e ele faz os comentários dele lá e faz sempre críticas irônicas, piadinhas satirizantes. Será que é isso realmente o que a gente precisa para informar uma população? Ou será que isso, com o discurso de criar-se uma visão crítica, né? Ah, não, ó, estou dando a informação, mas eu tenho um comentarista que dá uma visão crítica.
será que essa visão crítica, ela é realmente uma crítica a ponto de eu dar escolha para a população? Ou ela é uma manipulação da informação a ponto de eu induzir a minha assistência, né, quem me assiste, né, induzir o público a reproduzir aquela informação a partir da minha visão, do meu ponto de vista? E eu falo isso para vocês aqui também com uma ressalva que é pontual até mesmo para nós professores, né? Então, eu vou falar uma coisa e defender uma ideia. Eu tenho que pontuar, olha, abre o parênteses, abre aspas, isso daqui é um posicionamento particular, tá? Primeiro, não é o que a instituição de ensino defende, não é o que o material metodológico traz, mas eu posso colocar um outro viés. Sempre alertando que, tem essa visão, tem essa visão, tem essa visão, né? Quem teve aula comigo aí sobre mudanças climáticas sabe disso, né? Não vou defender uma coisa ou outra, mas eu tenho que entender como que as coisas se relacionam dialeticamente, portanto, as contradições. Eu tenho um termo, um argumento, uma tese, eu tenho uma antítese. E isso daqui nunca vai bater, nunca vai chegar num consenso. Portanto, ou nasce uma outra forma de pensamento, ou a gente vai continuar aqui nas relações entre dominante e dominado, né, entre, sei lá, senhor de engenho e escravo, entre suzerania e vassalagem, sempre num choque, sempre num conflito. E é a partir desse conflito que a gente pode entender melhor, ou é melhor, vou reelaborar aqui, é a partir de uma lógica dialética, uma lógica da própria contradição, que eu consigo entender melhor o fato ou o fenômeno que ocorre nessa atualidade. Então vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender exatamente, Duda. A mídia mostra aquilo que vai favorecê-la, né? E aí esse favorecê-la, a gente tem que entender quem compõe a mídia, quem é dono da mídia, quem manipula a mídia. Porque a mídia, como o próprio nome diz, ela medeia, né? Ela está no meio. Então, eu tenho alguém por trás. E aí fica legal vocês assistirem Chateau, o Rei do Brasil, tá? Que fala da construção, né, da mídia no Brasil, né? A partir do Assis Chateaubriand, que é muito legal, tá bom? Isso, sempre com muito dinheiro envolvido, tá? Eu vou dar o exemplo do filme do Chateau, que é bem característico, né? Você publica no meu jornal propaganda de fazer caixinha de fósforo. Legal. Aí no outro dia você fala, não quero mais publicar. E aí eu vou lá na sua publicação e vejo, olha, o cara está vendendo caixinha de fósforo com 50 fósforos. O cara mandou a equipe dele contar quantos fósforos vinham na caixinha. E nunca vinha 50. Aí ele vai falar, fósforo tal fala que vende, mas vende menos do que você está pagando para comprar. Então ele faz uma propaganda contrária, né? Negativa. O que o cara da caixinha de fósforo, o vendedor, fala, não, Paulo, não publica isso aí não. Eu continuo pagando a propaganda no seu jornal, sabe? Então, tem um monte de joguetes de relações de poder. Então, quando a gente coloca as relações de poder, né? Quem pode, quem não pode fazer algo, ou quem tem a possibilidade de fazer algo, ou que não tem a possibilidade de fazer, a gente vai começar a entender que as relações de poder também estão associadas com formas de instituir esse poder. Por exemplo, a violência, a coerção, a coação, tá? E normalmente isso está ligado ao poder econômico, tá? E ao poder do Estado, beleza? Então, o próprio Estado se constitui como um monopolizador da violência. Por quê? Porque ele pode ter armas, ele pode ter um exército, né? Mas a gente vai, quando, sei lá, a população vai se manifestar contra o Estado, quem tem o monopólio da violência é o Estado, são as forças militares, né, e policiais. Então a gente começa a perceber que nesse panorama global, né? Então, nossa aula de atualidades é um panorama global. E eu gosto dessa ideia de panorama, porque pan é tudo, né? E orama é visualizar, né? Então, ver tudo. Entender o mundo como é hoje,
por fragmentos, acaba sendo equívoco. Por exemplo, eu estava até falando com o pessoal do cursinho, vocês estão vendo o jornal aí e tal, né? Hoje nós tivemos a prisão de uma pessoa muito articulada aí, associada à presidência da República e aos seus familiares. Pô, como que isso vai se dar? Como que a mídia vai noticiar isso, né? Ou melhor, como que os processos, né, vão acontecer nas relações de poder? Ele fica preso, não fica preso? Ele abre a denúncia, né? Ou ele faz a delação, né, criminalizando outras pessoas? Ou ele assume a culpa toda para ele? Como que isso vai ficar? A gente não sabe, a gente vai acompanhando, né, aquela coisa, as cenas dos próximos capítulos. Então eu tenho que entender que esse fato isolado da prisão de um indivíduo, ele não é isolado, ele tem toda uma rede de outros fatos e outros acontecimentos que, por vezes, a gente não tem conhecimento. Outro exemplo que é bem pontual, e aí eu já estou entrando no panorama para dar as dicas para vocês, tá? Então, minha aula é isso, vai anotando, eu estou dando dica, que vai cair no vestibular de atualidade. A região da Caxemira. Quem teve aula comigo sobre esses territórios de conflito, né, movimentos separatistas, lembra que a Caxemira é um local, né, ali se a gente for pensar, de transição da Ásia, então estou saindo da Ásia Menor, né, o Oriente Médio, e indo para a Ásia, melhor dizendo, para a China e para a Índia. A Caxemira, na verdade, ela é um território que faz divisa entre Paquistão, né, a Índia e a China. Ora, se eu tenho uma região que faz divisa entre 3 grandes territórios, e esses 3 territórios têm interesse nessa região, é lógico que eu tenho uma região de conflito. Aí a gente tem que falar, não, mas da onde vem esse conflito? Eu vi no jornal lá que teve um conflito armado entre soldados da Índia contra os soldados da China. Mas por que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Né? Primeira coisa que a gente tem que pensar, se a gente for voltar, é que todo aquele território sofreu com o imperialismo colonial. E que as áreas fronteiriças não foram estabelecidas por processos diplomáticos, democráticos, né, coletivos, onde os chefes de Estado sentaram para decidir. Não, muito pelo contrário. Foi uma coisa ditatorial imposta pelos impérios europeus. No caso, a gente está falando da Inglaterra. Né? Então, esse resquício do imperialismo colonial, principalmente, né? Inclusive a Índia, na época, era o Hindustão, né? Então, principalmente nessa região da Caxemira, se mostra aí muito forte, né, até os dias de hoje. Então, um território que não passou por uma divisão histórico-social, política, estabelecida pelos próprios povos, ele vai ser sempre um território de conflito. Por que desse grande conflito da Caxemira? Interesse em recursos naturais. Então, eu estou a montante de uma bacia hidrográfica, que é o rio Indo, que a gente está aí, né? Então, nessa bacia hidrográfica, as cabeceiras da bacia são áreas de nascente e áreas cristalinas. Portanto, eu tenho jazimento mineral e eu tenho água potável. Poxa, isso não é estratégico para o desenvolvimento de um povo, de uma nação? Então é lógico que vai ter conflito de interesses na Caxemira, tá? A Nicole coloca aqui, igual nas regiões africanas. Nicole, igual qualquer lugar que eu tenha grupos sociais que brigam por um pedaço de terra, seja por recurso natural ou seja por domínio político, né, estratégico de um território. Então, quando a gente pensa nesses grandes conflitos, vou pensar, por exemplo, região africana. Nós temos o Sudão, né, o Sudão do Sul, que hoje é considerado o estado de formação mais recente do planeta. Né? Então, por que esse separatismo? Tem a questão territorial, eu tenho os recursos naturais, petróleo, né? E eu tenho também questões sociais religiosas, tá? Culturais religiosas. Então, eu tenho muçulmanos, tem cristãos, e como que esses povos, que logicamente as pessoas de cultura, que a gente chama de religiões anímicas, né? São manifestações espirituais por
rituais, né, religiosos, né? Sabe aquela coisa, baixar o santo, né? Que a gente coloca como animismo, né? Quando um espírito se manifesta em alguém que está em vida, né? É difícil usar esses termos, né? Encarnado, incorporar, né? Para a gente não cair em tendencialismos religiosos. Então, saber que os processos culturais desses povos também podem ser gatilhos de conflitos. E aí nós vamos voltar no mais famoso. Qual é o conflito de território com povos diferentes que tem aí conflito bélico, tanto pelo território, pela água, por recursos naturais? Quem é? Ou qual é a região mais conflituosa? Qual é a região que apresenta para a gente aí mais incidentes de conflitos geopolíticos? Que tem muita interferência da ONU, que tem interesse de grandes potências. E aí, ninguém chuta? Vai no chat ali. Isso! Oriente Médio. Então, cara, se a gente for lembrar daquelas aulinhas de Oriente Médio, lembra que o professor Tobias até brincou, a primeira aula é a aula de catequese, né? Então a gente volta nos conflitos bíblicos. Horas. Então, a questão é muito complexa. Ou melhor dizendo, as questões de atualidades que nós trabalhamos hoje, né, como se estivesse acontecendo hoje, elas têm origem em processos históricos, políticos, sociais, econômicos muito antigos, tá? E aí eu gosto muito, mas assim, não é gosto, eu gosto muito de um camarada chamado Eric Hobsbawm. O Eric Hobsbawm, ele tem uma obra vastíssima, mas eu queria destacar uma série, e lógico, ninguém é obrigado a nada, né? Mas se você quiser ser uma pessoa antenada e entender melhor esses processos, o Eric Hobsbawm ele tem uma série de livros que ele intitula A Era dos, né? Então ele começa lá com a Era das Revoluções. Então, se eu pensar, né, as revoluções populares, né, Revolução Francesa, revoluções industriais, né, a própria Primavera dos Povos, né, que vai acontecer, né, muito importante ali em meados de 1800. Nós vamos ter também depois da Era das Revoluções a Era do Capital. Então, teve Revolução Industrial, né, a ferrovia forte, na transição ainda de meados de 800, a gente vê essa indústria se fortalecendo no mundo, a formação do capital internacional muito grande, o capital industrial se formando associado a um capital de força de trabalho. Portanto, a gente tem que lembrar leis de terras, leis de cercania, expulsando a população das áreas rurais, mandando a população para a cidade, né? Fortalecendo o processo de produção dessa era mais moderna do capital, onde onde o Marx vai começar a explicar os processos do valor, né? Então, uma sociedade de direito, né? Uma sociedade que trabalha em função de direitos universais, né? Vocês sabem que Marx era formado em direito, né? Ele vai articular que essa sociedade precisa ter valores. E os valores são gerados por relações. Relação de produção, né, na indústria, relação de especulação na economia, e a fonte real da geração do valor é a relação social das formas de produção, portanto, o trabalho. E aí ele vai colocar as categorias do trabalho, as formas de apropriação e expropriação da força de trabalho, salário, mais-valia e outras contradições que são importantíssimas, imprescindíveis para se entender o sistema no qual nós vivemos. E aí tem uma coisa muito importante. Como que eu posso elaborar? Marx não era marxista? Algo do tipo, né? Então, o materialismo histórico, como metodologia proposta pelo Marx, não é o que a gente vê, né, num discurso do marxismo, ou, vou reformular, não é o que apontam dizendo, olha, Marx isso, Marx aquilo. Não, tem que ler o cara, tem que entender qual que é a proposta metodológica. E aí sim, entender as apropriações que foram feitas
por Stalin, por Lenin, né? Que já foram muito criticados, inclusive, pela Rosinha de Luxemburgo, né? Grande professora. Então a gente ouve, né? Ou a gente aprende algumas coisas de orelhada, mas não entende o real significado, ou não leu a fonte, não vai entender o que o autor estava realmente analisando como um processo, né? Eu estou falando aqui do Capital, como um processo de relações políticos, sociais e econômicas. E aí, o Hobsbawm vai lançar um outro livro, e aí ele vai colocar, então, a Era dos Impérios, que é como eu comecei a traçar para vocês aqui. Então, o mundo todo foi dividido, né? Esses impérios coloniais que vieram praticamente dizimando populações, escravizando populações, descaracterizando e aculturando muitos povos, né? Se apropriando de recursos naturais, inclusive devastando florestas e essas coisas que a gente tem até hoje, né? Se a gente for pensar, a América, tá? E aí eu coloco a América como um todo, porque os Estados Unidos e o Canadá também foram colônia, né? O continente africano, Oceania e Ásia, o que eu estou excluindo praticamente? Eu estou excluindo a Europa. O resto todo foi colonizado. Então, esses grandes impérios coloniais, eles fizeram a primeira coisa que vai ser gatilho de uma série de problemas que nós verificamos na atualidade, que é exatamente a fragmentação ou a divisão de territórios, desrespeitando, né, fragmentação e divisão dos territórios, desrespeitando os processos históricos, culturais que eram das próprias comunidades locais. Então, quando chega o invasor, né, que é isso, o imperialismo é isso, é um invasor, ele chega invadindo e fala, meu, esse grupo eu consigo exterminar, esse grupo eu não consigo exterminar, mas eu consigo manipular para que ele me ajude a exterminar outros grupos. E por aí vai. Aí tem um documentário, na verdade, é uma minissérie do Netflix, chama Shaka Zulu, que ele vai falar exatamente desse processo na África do Sul, com os Zulus, né? Nós podemos colocar outros conflitos aí na África, né? Os conflitos em Ruanda, né? Então, os belgas manipulando a região do Congo, né? Até que esses conflitos vão se tornar cada vez mais extremos. Nós temos também grandes áreas de conflito nas Américas, tá? Então, se a gente for pensar a própria Guerra do Paraguai, né? E os resquícios de conflito de fronteira que nós temos ainda hoje, tá? Então, hoje ainda, a gente ainda tem problemas, na atualidade, problemas de evasão de divisa, né? Então, dinheiro que sai do Brasil irregular, tem. A gente tem a entrada de narcotráfico, né? Na fronteira brasileira, tem. A gente tem contrabando, né, de produtos industrializados, temos. Então, são pequenos problemas da atualidade, mas que se instituem em processos históricos muito antigos. Outra coisa importante da gente destacar, né, ainda seguindo as publicações do Eric Hobsbawm, e é o último livro agora, tá, dessa série dele, que é A Era dos Extremos. Portanto, olha que loucura. Ele vem trabalhando para a gente, então, do século XVI para o século XVII, né? Aí do século XVII para o século XVIII, revoluções, do XVIII para o XIX, o capitalismo, né, desenfreado, crescendo no mundo todo, esse capitalismo se estrutura, vai para um colonialismo, ou desculpa, para um imperialismo colonial, e aí então dessa transição, e olha o que eu estou falando, que essa transição é do século XIX para o século XX. Então, ainda no século XX, nós vamos ter movimentos de independência, tá? São movimentos que são tardios, né, daquela transição do século XIX, mas no comecinho do século XX a gente ainda está falando de imperialismo colonial. Portanto, o século, né, datado historicamente não condiz com o século ou com o ciclo histórico.
Por isso, ele vai colocar a Era dos Extremos como o século XX, que, na verdade, só vai começar realmente depois das grandes guerras. Ou melhor colocando, as grandes guerras vão ser um marco do fim, né, desses grandes impérios e a instituição de um novo ciclo, que ele coloca esse ciclo como a Era dos Extremos. E essa Era dos Extremos vai inaugurar para a gente todos aqueles grandes conflitos internacionais que nós acompanhamos. Então, desde a ordem bipolar, né, a Guerra Fria, né, a gente vai ter aí aquela transição, né, a formação da ONU, a OTAN e outras grandes instituições internacionais que vão cada vez mais mostrar para a gente que nós vivemos um choque de civilizações, né? E aí tem um filósofo muito bom, que é o Robert Kurz, que vai trabalhar com a ideia desse choque de civilizações. Portanto, criar identidades nacionais, criar movimentos separatistas, né, numa lógica de uma sociedade binária, é fortalecer essa era dos extremos, onde a gente, na verdade, percebe que todos esses processos, né, então, a gente está vindo final da Segunda Guerra Mundial, lembra? A ONU, aquele tratado lá de Bretton Woods, né, dolarização da economia, nós vamos ter uma financeirização, né, associada aos planos de reestruturação de infraestrutura dos territórios que foram destruídos na guerra, né? Nem eu sei onde está a vírgula dessa oração, mas vamos lá. Então, um processo de financeirização. Os bancos vão ganhar força. Tá? Então, o território que foi destruído, não tem comida, não tem recurso para se restabelecer, os bancos vão passar agora a emprestar dinheiro. Então, nós vamos ter a criação do FMI, lembra do BIRD, né? Aquele Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Tá? Lembrar também do Plano Marshall, que é muito importante, a cortina de ferro, que vai estar associada aí depois a todo esse processo da Guerra Fria, mas também a gente tem que lembrar, a queda do Muro de Berlim, nós vamos ter... Desculpa, antes da queda do Muro de Berlim, é importante a gente falar também que dessa polarização, nós vamos ter aquela ideia, né, do capitalistas de um lado, socialistas de outro. Né? Então, esse processo vai até hoje mostrar para a gente, como, por exemplo, a União Soviética se dissolveu, né? A gente fala a crise ideológica dos sovietes. Né? Então, teve uma separação, desmantelou, mas a base da estrutura produtiva, ela é, sim, voltada para a produção social. O capital é primazia, lógico, para a infraestrutura, para o planejamento territorial, mas a gente tem que lembrar que outros territórios foram influenciados, como, por exemplo, Coreia do Norte. Está aí, atualidade, latente a questão da Coreia do Norte. China, nem se fala, né? A China, então, eu vou chegar na China aí como uma virada de página também para a gente entender já o fim da era dos extremos, ou melhor, um novo ciclo começando aí com o século XXI. A gente tem que imaginar que as grandes influências daquele debate que já está ultrapassado, estou colocando isso bem claramente, tá? Então, a bipolaridade capitalismo-socialismo ou comunismo, como alguns erroneamente colocam, nunca existiu, né? Então, quando a gente coloca assim, o capitalistas de um lado, socialistas de outro, e as influências que esse processo foi dando no mundo, a gente tem que imaginar que isso já está superado. Então, um cara qualquer que chega falando, o inimigo comunista, esse cara parou de ler ou nunca leu, né? Então a gente tem que entender que acabou com a queda do Muro de Berlim, certo? A União Soviética foi dissolvida. O que nós temos é a China muito fortemente com uma revolução aí armada, tá? Não podemos defender o uso da violência para nada, mas nós sabemos que a China hoje, por causa da tal revolução comunista, conseguiu uma certa emancipação. Por que eu estou falando isso?
Porque se a gente for pegar as zonas de interesse econômicos, né, da China, principalmente no litoral, né, do leste, sudeste da China, nós estamos falando de áreas que são para o predomínio do sistema capitalista, né? A própria ilha, né, a Ilha Formosa, Taiwan, nós temos a região de Hong Kong ali, que é um conflito permanente, né? Então, é da China, certo? Mas é da China com um processo de transição. Onde eu tenho que voltar? Voltar lá na Guerra do Ópio, voltar no Tratado de Nanquim, os tratados chamados Tratados Desiguais. Então, o Império Britânico, o Império Francês e o Português, que também colonizaram, por isso que chama Ilha Formosa, né? Lembrar que os portugueses estiveram lá. Macau, né? Dos portugueses. Então, esses impérios deixaram os seus, vou colocar, as suas cicatrizes, tá bom? Resquícios de um processo que não foi muito benéfico para a China. Muito pelo contrário, explorou o povo, viciaram, né, a parte da população em ópio. Tá? Então, a gente pensar nesses processos é muito importante. Por quê? Porque eu vejo hoje os Estados Unidos entrando, né, hoje, né, depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos entrando como grande potência, tendendo a um unilateralismo, tá? Então a gente vem de um movimento bipolar, passamos para o movimento multipolar. Só que os Estados Unidos nunca quis uma multipolaridade, né? Os Estados Unidos sempre brigou por um imperialismo monopolizante. Ai, Tobias, você está tirando isso da onde? Puta, eu emprestei esse livro, né? Tem, e podia até ler uma citação para vocês, né? Mas depois quem me cobrar aí eu posso mandar. Tem uma citação do Nelson Werneck Sodré, que é um geógrafo brasileiro, inclusive general das Forças Armadas, né? Você fala, nossa, general geógrafo, né? A maior parte dos generais tem formação em geografia e em geopolítica, que é muito necessário, né? Entender o território e essas coisas todas. E o Sodré ele vai escrever com termos de alguns geopolíticos estadunidenses, inclusive ligados à Casa Branca, ao Pentágono e à ONU, que o interesse maior dos Estados Unidos é se estabelecer como uma potência monopolizante internacional. Portanto, é a ideia de um império estadunidense. E nós sabemos das políticas imperialistas. Primeiro, um império com imposição cultural. Segundo, império de concentração do monopólio do capital financeiro, então dos bancos, Nova York, né? Terceiro, império de concentração industrial. O que vem acontecendo? Culturalmente, eles não conseguem manter esse império, até porque o choque de civilizações, né? E aí tem até um filme canadense-francês, que é muito legal, que chama Ataques Bárbaros, tá bom? Então ele vai pegar aquele mote das Torres Gêmeas e mostrar como que os Estados Unidos ele acaba sendo invadido por outros grupos sociais, por outras etnias e culturas. E por outro lado, né, por fim, o terceiro item, a desindustrialização dos Estados Unidos. Então, boa parte das indústrias começam a ir para áreas, né, periféricas. E aí a gente entra nos tigres asiáticos, né, que é muito importante lembrar dos tigres asiáticos, e quem vai ganhar força, né? Coreia, Japão, depois a China entra muito forte, e é a China que se estabelece hoje como a maior potência industrial do mundo. E aí a gente tem que separar. Então, os Estados Unidos é potência? Ainda é a maior potência financeira. Então, no processo econômico, os Estados Unidos ainda domina o processo de financiarização, os bancos e tudo mais. Mas a China já se institui como a maior potência de fluxos. Portanto, é quem mais produz, quem mais troca mercadorias. E daqui a pouquinho acaba superando os Estados Unidos também na potência financeira, quiçá motivada por essa grande epidemia. Motivada não, tá? Intensificada ou acelerada por essa crise da epidemia. E aí, para a gente falar em crise, articulando, então, grande separatismo, né? Então, vou pegar, sei lá, crise de 2000
2018, desculpa, de 2008. Então, qual é a ideia de crise? O Marx explica isso muito bem para a gente no terceiro livro do Capital. Quando a gente entra num processo onde o capital especulativo dá mais lucro do que o capital produtivo, as pessoas param de investir em produção e começam a investir em bolsa de valores. Isso vai gerar uma crise de produção, isso gera uma crise, logicamente, associada ao consumo, porque eu mantenho a demanda, e nessa relação de produção, demanda, geração de emprego, né, o que a gente chama de demanda efetiva, a gente tem que pensar consumo, investimento, o próprio processo da balança comercial, né, importação e exportação, e como o governo articula isso. Como assim o governo? Porque é o governo que tem papel central no processo econômico. Sim, senhores, os liberalistas, ou o movimento liberal, entende a primazia do mercado, a mão invisível, né? E é assim que os especuladores manipulam o mercado. No entanto, nós vemos que no momento de crise, a única possibilidade, ou a única solução plausível, é a intervenção do Estado, que nós chamamos de keynesianismo, né? Vide a Espanha estatizando hospitais. Vide a China estatizadora, né? Criando hospitais gigantescos em uma semana, né? E os Estados Unidos vendo sua população morrer a rodo porque não tem o sistema público de saúde. Então, o Estado é muito importante nisso. Como? Controlando as taxas de juros, gerando emprego. Como que o Estado gera emprego? Obras públicas, infraestrutura, né? A construção civil, gente, é o que mais gera renda. Lógico que a gente tem que falar, pô, construção civil, né, incorporadoras, especulação imobiliária, financiamento de campanha, dá para ir para outra crise política aí muito interessante. E aí o documentário da Petra lá, né, que é Democracia em Vertigem, vai tocar um pouquinho nessa coisa das empreiteiras e tudo mais. Mas, principalmente, quando a gente fala em Estado, a gente fala em capacidade aquisitiva, portanto, modelação de leis salariais e, principalmente, a questão tributária. Então, se a gente fala em taxação, em tributação, a gente tem que pensar que os países mais desenvolvidos, com melhor qualidade de vida, com democracias sociais, são aqueles que têm maior custo de imposto direto e um imposto sobre fortunas. Tá? O que nós no Brasil não temos. Nós pagamos muito imposto indireto. Então, o que acontece? Eu vou no mercado, 1/3 do preço das coisas fica como imposto, certo? Se tivesse um imposto único, né, fixado, a gente teria, como o Canadá o faz, a gente teria uma arrecadação maior, proporcionalmente, àqueles que ganham mais. E quem ganha menos, proporcionalmente, pagaria menos. Né? Então, teria uma justiça tributária um pouquinho melhor. E eu estou falando em justiça tributária, o que justiça tributária tem a ver com a atualidade? Tudo. Porque hoje, por causa dessa grande crise, desde, na verdade, da crise de 2008, e principalmente por causa dessa pandemia, o maior problema do Estado é entender como superar a crise tributária. Por quê? Porque se a empresa não está produzindo, ela não está lucrando, não consegue pagar o funcionário. Se ela não paga nem o funcionário, ela vai à falência. Ela já vai pagar imposto? Não. Então, a primeira coisa que o governo faz, olha, você pode, no caso aqui, um exemplo próximo, você pode deixar de pagar 25% do salário do seu funcionário, o governo entra com uma contrapartida e você reduz o seu imposto. Para o empresário, reduzir imposto é legal, porque se eu reduzo o imposto, eu estou reduzindo custo de produção, eu aumento a taxa de lucro. Né? Então, essa jogada que a gente vai ver da economia internacional é exatamente olhar para o modelo, né, que a gente chama de keynesiano, tá? E tentar buscar soluções para que essa economia não quebre de vez. Tá? O Vini faz uma pergunta aqui. Então, com apenas uma grande potência dominante, a chance de um possível conflito entre grandes potências como China e Estados Unidos não diminui? Na verdade, não diminui. Na minha concepção, aumenta. Vide Império Romano, né? Vide Império Macedônico.
vide Império Mongol, né? O Império Mongol foi o maior império territorial de todos os tempos. Então, se você for ver na história da Mongólia, o que eles mais tiveram com esse processo de expansão do império foi guerra, foi criar mais conflito. Por quê? Porque se eu quero imperar sobre o outro vai colocar uma certa resistência, né? A gente tem isso daí para todas as civilizações. Logicamente que o soft power, né, o poder diplomático, de negociação, de articular, né, em busca de uma paz universal, ele é o melhor caminho. No entanto, se... Vou voltar para a China e para os Estados Unidos, né? Se hoje nós temos caças estadunidenses invadindo o espaço aéreo da China e sobrevoando o litoral chinês, isso pode se caracterizar como uma ameaça. Se a China não tem poder bélico para combater, a China vai, né, se retrair. Como a China tem poder bélico, ela falou, ó, carinha, se você passar aqui de novo, você está declarando guerra. Aí a gente vai conversar em outros termos. Então, no início, se todo mundo respeita, né, as convenções internacionais de guerra e paz, a gente vive num ambiente mais tranquilo, mais diplomático. Se alguém desrespeita, e no caso quem mais desrespeita isso é os Estados Unidos da América, aí nós entramos em conflitos. Pense em um conflito da atualidade que os Estados Unidos não têm uma mãozinha ali cutucando. Ah, mas não é oficialmente a mãozinha, né, oficial, mas a CIA pode estar lá, né? Talvez a CIA espione presidentes de países subdesenvolvidos e estimule golpes políticos, né? Então a gente vê que nem sempre é a guerra bélica. Vocês já devem ter lido O Príncipe de Maquiavel, né? O próprio A Arte da Guerra de Sun Tzu, ambos vêm falando, a guerra, ela não é forjada ou ela não é lutada apenas com armas. Espião ou espionagem é uma forma de guerra, né? Boicote industrial é outra forma de guerra. Espionagem industrial de tecnologia é outra forma de guerra. Então a gente começa a ver que essas relações, né, de grandes potências, e o Guilherme faz uma observação aqui que é pontual, e é exatamente isso, Guilherme. Diminui aquela guerra institucional grande, né? Exército contra exército, mas as guerras civis, elas vão borbulhar, né? Então a gente vê, vou voltar para o Oriente Médio, por exemplo. Então a gente vê ali a questão dos curdos, né? O Kurdistão, uma briga por um estado territorial que não acontece, né? Aí nós tivemos a Primavera Árabe. Então os árabes, né? Principalmente aí a Primavera Árabe tem que voltar no imperialismo colonial, né? Então fomos colonizados, aí para superar a colonização e expulsar o colonizador vieram ditadores, né? Normalmente ditadores ligados com o Estado religioso, né? A gente está falando do Islã, né? No caso dos muçulmanos. Porém, a transformação global e as novas tendências democratizantes vão estimular essa população reprimida, né? Nessas localidades, né, com governos ditatoriais há décadas, e vão começar a ter manifestações, a chamada Primavera dos Povos Árabes. Nós vivemos isso dos anos 2000 até 2011, 2012, a coisa estava borbulhando, né? O que acontece é que, tanto agora falando no Oriente Médio, pensando a guerra da Síria, tudo bem? Ali a gente tem Jordânia, a gente tem o Estado de Israel, nós temos a Palestina, né? Fragmentada, toda fragmentada, Líbano, Síria e Turquia. Só que um pouquinho além, eu já tenho o Iraque. Um pouquinho além, eu já estou na Rússia, né? Ou próximo ao território da Rússia. Então, o que a gente vê? Que um conflito que era local, ele começa a se espraiar, ele começa a interferir em outros territórios de outros estados. Então, por exemplo, a Rússia
tomou um partido e os Estados Unidos tomou outro partido. Tá? A Rússia, junto com os turcos ali, né, vão, de certa forma, degladiar, né, com os invasores ali do Estado Islâmico na Síria. Os Estados Unidos, por sua vez, também vai ficar ali, né, apoiando também esse movimento, né, dos sírios por uma libertação, por uma democratização real. E, por outro lado, os Estados Unidos está atacando ali o seu vizinho, né, o Iraque. Então, estou no território sírio, aí estou recuando, vou recuando no território sírio, de repente estou no território iraquiano. Pô, os iraquianos vão olhar para aquilo e falar, pô, o cara está aqui, né, invadindo meu território. Então, fica sempre nesses lugares de entreposições de fronteiras territoriais as áreas de maior conflito. No caso da população, né, que foi utilizada para a guerra, né, os curdos, estou falando, que ajudou ali a defender o território da Turquia e tudo mais, quando agora a questão da Síria ficou um pouco mais de lado, resolvido, os conflitos foram controlados, quem é o povo que está sendo perseguido e bombardeado? Por aqueles que eram seus aliados, né? Os turcos. Então, desse momento eu vou ver os turcos que estavam associados com os curdos para expulsar o Estado Islâmico. Agora que o Estado Islâmico saiu, os turcos voltam a perseguir os curdos. Por quê? Porque os curdos ocupam uma área muito fértil, uma área de nascentes, uma área de jazimento de minerais muito importante no território da Turquia. Então, esse conflito, que ele se apresenta para a gente como guerra civil, como luta pela democracia e outras coisas, ele tem um pano de fundo que é uma luta territorial dos povos. E isso vem de gerações em gerações. Então, desse panorama, né, do mundo, né, global, esse panorama da atualidade, a gente tem que lembrar dessas questões da geopolítica, a crise socioambiental que nós vivemos. Como assim a crise socioambiental? Grandes queimadas, né? Grandes áreas de desmatamento. Nós tivemos aqui uma série de desastres ambientais relacionados à mineração no Brasil, né? Mariana, né? A região de Brumadinho. Essa crise geopolítica e essa crise socioambiental, ela é exatamente o momento de transição que nós estamos vivendo, que é finalizar o século XX tardiamente e criar novas relações políticas, sociais e econômicas para um século XXI. E por incrível que pareça, essa pandemia, ela vem como um marco dessa transição. Ou seja, vamos rever nossos valores, que alguma coisa está dando errado aí. Tá? Então, lembrar dessas queimadas, desmatamento, o uso desenfreado de agrotóxicos. Nós estamos no ano internacional, né, que a ONU institui para a gente, que esse seria o nome, né? Ano Internacional Fitossanitário. Fito é vegetal, né? Sanitário é saúde. Então, a saúde vegetal é importante. Por quê? Porque o alimento que eu consumo vem com veneno, cara. Que saúde que eu vou ter consumindo o glifosato, que é o Roundup, né? Que é extremamente tóxico. E nós consumimos, os brasileiros consomem uma média de 5 a 7 litros de tóxicos, né? Agrotóxicos, veneno, por ano. Então isso é muito complicado. E aí fica a dica, o Atlas de agrotóxicos da professora Larissa Bobardi, tá? Muito importante, que inclusive está exilada do nosso país hoje por ser perseguida e ameaçada de morte pelas grandes bancadas aí que defendem o uso de agrotóxicos. Então você vê que essa era dos extremos, ela ainda não acabou. Ela está no finzinho, numa transição. E nós vivemos um grande momento extremo. Que aquelas ideologias que já tinham sido superadas vão aparecer como extremismos. Aqueles os nacionalismos exacerbados, né, nazifascismos, vêm aparecendo de novo, né, como se fosse, sabe, como que eu posso dizer?
a mãozinha do esqueleto dizendo, eu voltarei, né? Tipo, meu, acabou, cara. Nós vivemos um outro paradigma do mundo. E existem pessoas, ou entidades, ou grupos sociais que ainda se manifestam com pensamentos retrógrados. E aí, para a gente concluir a nossa aula, que vocês têm que imaginar desse, que eu estou falando aqui, desse revanchismo, né, dessas ideologias, ou esse retorno ao retrógrado, né, num processo desses extremismos, a gente vai ver outros conflitos, como o Brexit, né, que é a saída da Inglaterra da União Europeia. Nós vamos ver aí os Estados Unidos saindo do Acordo de Paris, que é uma outra questão aí político e socioambiental de grande monta, né? E a gente entender, né, a Duda, Maria Eduarda Dini, colocou a ideia da transição planetária. Eu tenho as minhas visões filosóficas e eu acho que elas são muito parecidas com a sua, tá, Duda? No entanto, a gente tem que colocar de uma forma assim, uma transição planetária, né, de consciência, de várias formas, mas principalmente um momento da gente parar para refletir no como viver, no modo de vida, no como nós nos relacionamos com a natureza e o ser humano enquanto natureza se relacionando com o próximo, né? Então, o quanto a gente tem aí desses conflitos, e aí trazer, poxa, olha o movimento nos Estados Unidos sobre o Black Lives Matter, certo? Então, poxa, isso vem desde a década de 60, lembra? A gente tinha o Malcolm X, né? Malcolm X, nós tínhamos o Luther King, né? Nós viemos aí o movimento dos Black Panthers, mas isso teve no Brasil também, o movimento? Tem no Brasil também. Se for pensar, cara, desde Zumbi dos Palmares, né? Então, todos esses processos que a gente vê hoje como rupturas, como explosões e quebras de paradigma, eles são heranças de processos mal resolvidos do nosso passado histórico, político, econômico e social. Tá? Então, essa herança que a gente tem que superar, né? Então, nós vimos lá na França o movimento dos coletes amarelos, né? Temos aí uma série de movimentos de refugiados, tá? Então, todas essas questões que eu estou jogando aqui para vocês como possibilidades de cair no vestibular, e eu coloco como um grande panorama do mundo global, para que nós, apesar de tudo isso, conseguindo entender que tudo está acelerado, os fluxos de tudo estão acelerados, de informação, né, comunicação, então, energia, consumo, mercadorias, tudo. Isso também vai nos tornando outro tipo de ser humano. E as novas gerações que vierem à frente vão precisar de uma base positiva, humanista, para superar todos esses grandes conflitos que eu aqui citei para vocês. Eu vou deixar aberto, né? Eu sei que eu extrapolei o nosso tempo de aula, muitas pessoas evadiram por isso. Eu vou deixar aberto para dúvidas e deixar também o meu contato aí nas redes sociais para quem precisar, tá bom? Então, tragam dúvidas, comentários, vocês estão livres aí para falar o que quiser, tá? Eu vou só cancelar aqui ou interromper a gravação, que eu acho que vocês